bem com vocês? Gente, esse vídeo, bem simples. Eu acho que vocês até acostumaram com a minha cara sem maquiagem. Mas eu acho que às vezes importa muito mais a mensagem do que a cara pálida da pessoa que tá atrás do vídeo. Então, eu vim aqui de pijama linda, maravilhosa. Muito frio em São Paulo. Muito frio, gente. Gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu senti no coração. Gente, eu quero começar já dizendo que a minha vida não é perfeita. Que eu peco, que eu sou pecadora, inclusive estou em pecado, né? Já joguem a primeira pedra pra quem nunca. Mas, mesmo assim, eu acho que é importante eu sempre buscar a palavra de Deus, buscar aprender, mesmo que eu não seja perfeita, porque eu não sou mesmo. E buscar aprender, sabe? Porque a única maneira da gente sair do pecado é quando a gente se aproxima mais de Deus e quando a gente aprende mais de Deus. E é isso que eu tenho procurado pra minha vida. Então eu não tô me colocando numa posição como perfeita em nenhum desses vídeos que eu gravar sobre o assunto. E eu quero deixar isso bem claro, porque eu sei como a cultura do cancelamento é bem forte. Mas não, brincadeiras à parte, mas eu sei como é importante você se identificar com a pessoa que tá do outro lado falando ou te chamando a atenção. Porque, mano, não vem com essa história. Não vem com essa história de que é fácil, de que é perfeito, de que... Cara, por que você não sai dessa vida, entendeu? Não vem com essa ladainha, não, porque não cola. A gente sabe que não cola. E um pouquinho da raiz disso tudo, pra vocês entenderem o contexto do que por que eu tô falando isso. Eu sou filha de pastor. Meu avô é pastor. Meus primos são pastores. Meus tios são pastores. Todo mundo é pastor na minha família, praticamente. Eu cresci num berço evangélico. Eu cresci dentro da igreja. Não sei se a minha mãe... Ela chegou a ter eu na maternidade, mas provavelmente saindo de lá ela já tava na igreja. Mas, brincadeira, gente. Mas eu cresci nesse ambiente. Um ambiente maravilhoso. Um ambiente que não é fácil de crescer, tá? E se você é uma daquelas pessoas que julga as filhas de pastor, que diz que elas têm que ser certas, que elas têm que isso, que elas têm que aquilo, por favor, gente, para. Para, porque isso é chato, isso é feio e isso não é verdade, entendeu? Como filha de pastor, eu tenho, assim, várias amigas também, filha de pastor, filha de missionário, ministro, que seja. E, cara, a gente passa pelas mesmas coisas que vocês, né? Porque a gente nasceu num berço evangélico, porque a gente é filho de pastor, que a gente não passa por esse tipo de situação. Então, por favor, cara, não vem com esse... Deus me perdoa, bullshit. Não vem com essa bullshit pra cima de mim, não, tá? Por favor. Os religiosos, eu diria, não cristão em si, mas os religiosos cobrem bastante isso, tá? Pesa bastante isso na cabeça das pessoas, dos filhos de pastores. Então, enfim, gente, quem não quiser assistir esse vídeo, eu já quero adiantar aqui que eu vou ler a Bíblia, eu vou falar de Deus, eu vou falar do amor do Pai, e você tem todo o direito de não me ouvir, porque a Bíblia e a palavra e o amor do Pai, ela tá aí pra todos, mas pra aqueles que aceitam também. E você não tem obrigação nenhuma de aceitar e de ouvir, nenhuma, e nem de concordar, nenhuma. Mas eu gostaria muito, porque isso me tocou muito, o que eu vou falar aqui, e eu queria compartilhar, e eu tô compartilhando várias coisas da minha vida. E, cara, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, eu sou muito louca por Ele, mesmo sendo errada, pecadora, falidíssima demais. E eu quero compartilhar isso também, porque é parte da minha vida. Então, se eu tô compartilhando meu relacionamento, se eu tô compartilhando minha vivência, minhas coisas legais e as chatas e qualquer outra coisa, essa é a parte mais importante que eu tenho que compartilhar. Então, é por isso que eu vim aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês. Antes de mais nada, eu já quero que vocês dêem um like nesse vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser especial. Eu quero também que vocês se inscrevam nesse canal, por favor. Por favor, com todo o meu coração eu te peço, porque... se esse vídeo te abençoar, virão outros que vão te abençoar. E disso eu tenho certeza, porque
Tudo que eu vou falar aqui foi o que Deus colocou no meu coração, foi o que eu aprendi nesse meu devocional que eu tô fazendo agora. Acabei de começar, tá fresquinho, saindo do forno. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Me segue lá no Instagram, eu também compartilho os meus devocionais lá também, algumas coisas. E eu gostaria muito de ouvir se isso te tocou, se isso fez bem pra você, se você pensa assim como eu ou não. Mas com todo respeito e carinho aqui, tá bom, gente? Com muito amor e carinho, por favor. Bom, então vamos lá. Hoje eu vim falar sobre mudanças. Mudanças em todos os quesitos. Mudança espiritual também, claro. Mas mudança em todas as áreas da sua vida. Agora a gente tá vivendo numa fase que quando a gente sair dessa quarentena, dessa pandemia, dessa situação no mundo, a gente vai enfrentar muitas mudanças. Muitas mudanças. São coisas que a gente talvez sinta que não esteja preparado para enfrentar, mas a gente vai ter que enfrentar, preparado ou não. E eu achei muito interessante porque eu tô fazendo um devocional e eu comecei a ler Números. Levítico e Números é um dos livros mais difíceis de ler na Bíblia. Tem muita lei, contagens do exército, muitas doutrinas, né, informações, leis que Deus deixou para o povo de Israel quando eles saíram do Egito e estavam caminhando para a Terra Prometida. E eu vou ser sincera, como filha de pastor, eu já cheguei a fazer vários daqueles planejamentos de ler a Bíblia em um ano, sabe? E eu já cheguei a ler vários livros, todos praticamente. Mas Números e Levítico ficou deixados para trás. Ficou, gente, porque é muito difícil, gente. E aí, eu determinei que nessa quarentena eu ia voltar e eu ia ler tudo certinho. E aí eu comecei a ler Números, gente. E olha, já quero dizer aqui que #chateada. Já conversei com Deus sobre isso, porque é uma repetição de versículos desnecessária, gente. E nesse versículos, né, nesse livro de Números, ele tem muito isso de, tipo, repetir. E foi deixado separado 150 bezerros da tribo de Judá. E da tribo de Gibeão foi deixado separado 150 bezerros da tribo de Gibeão. E da tribo de Levi foi deixado separado 150... Não é mais fácil falar assim, de todas as tribos foram deixados separados 150 bezerros? Mas tudo bem. Ai, gente, mas tudo bem, né? Deus sabe o que ele faz, Deus sabe qual é a necessidade dessas repetições. Eu tô compartilhando aqui pra vocês, porque não é porque a gente tá na igreja ou a vida inteira aprendendo sobre Deus que a gente entende algumas coisas, gente. A Bíblia fala que tem coisas que não vão ser reveladas pra você não vai entender. Então aceita que dói menos, tá? Vamos ao ponto, então, desse devocional. Eu queria falar muito sobre mudanças e como que é difícil às vezes pra gente aceitar mudanças, pra gente viver com as mudanças, pra gente se preparar pra elas, ou quando elas chegam a gente se adaptar e às vezes a gente se estressa, como tá acontecendo hoje na nossa quarentena, né? A gente teve que radicalmente mudar nosso estilo de vida, ir pra home office, ficar em casa, trancado, que nem na caixa de pássaros, né? Tipo, numa jaula a gente fica trancado. Então tudo isso, gente, são fases da nossa vida que sempre vai acontecer. A mudança, ela tá aí. Quem tá vivo vai sofrer mudança, entendeu? Então isso sempre vai acontecer na nossa vida. E o importante é a gente estar preparado, ou se preparar, ou aceitar isso. E eu acho que a maneira mais fácil de aceitar isso é entender os propósitos de Deus, entender a palavra de Deus. Porque quando você começa a estudar e começa a entender, começa a dar sentido para as coisas, é muito mais fácil você passar por algumas situações, entendeu? Então é por isso que eu vim compartilhar isso aqui. Se você tem alguma dificuldade de passar por algum tipo de mudança, né? Se você passou por algumas mudanças que foram muito difíceis pra vocês, se vocês não gostam de mudanças, eu acho que isso vai ajudar vocês, te abençoar e dar um alívio ali, uma luz. Eu sou uma pessoa que eu adoro mudanças, gente. Eu acho que quem me segue no Instagram, né, pelo meu cabelo, já tá acostumado com isso. Eu amo mudanças. Mudanças assim de casa, olha, eu não gosto muito não, que faz uma bagunça. Mas eu gosto muito de mudanças, gosto de mudar de país, gosto de mudar de casa, gosto de mudar a minha personalidade, gosto de mudar, por mais que algumas delas, principalmente a minha personalidade, seja muito difícil de mudar, eu gosto. Porque eu acho que a mudança traz crescimento. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Uma noção bíblica
de como a gente pode se preparar, aceitar e entender as mudanças que acontecem na nossa vida. Então eu vou ler aqui pra vocês, gente, na minha Bíblia, que parece uma enciclopédia, tá, gente? Ganhei essa Bíblia. Eu tinha uma Bíblia mais fininha, mas eu ganhei essa aqui dos meus amigos. É uma Bíblia de estudo e eu amo muito ela. Olha, vou dizer pra vocês que ela é uma King James. Só que assim, eu, como jovem cristã, eu recomendo pra todo mundo comprar, pelo menos se você tá começando a ler a Bíblia, pra você comprar uma NVI, que é a versão internacional, entendeu? Atualizada lá, a versão mais jovenzinha. Que é mais fácil de entender a versão dela, tá? Vou deixar aqui na descrição alguns links de Bíblias pra vocês nessa versão, se vocês tiverem interesse, tá? Então vamos ao versículo, né? Então eu vou ler pra vocês número 9, do 15 ao 23, tá? No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampava os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem parasse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto ao Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo. Então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens do Senhor. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então eles partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partia. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor acampavam, e conforme as ordens do Senhor marchavam. Prestavam cultos ao Senhor, seguindo as ordens do Senhor comunicadas por Moisés. Enfim, gente, contexto da história, né? Porque a gente tá cheio de gente já que dá uns versículos aí sem contexto. O povo de Israel, Jesus libertou da escravidão do Egito e eles estavam indo até a terra lá prometida. Durante esse caminho, no deserto, eles tinham uma tenda do encontro onde ficava a presença de Deus. Naquela época, a gente vivia na época da lei, né? Então a gente não tinha o Espírito Santo, Jesus morrido na cruz, para nos trazer o Espírito Santo Consolador, para viver com a gente o tempo todo, sem essa necessidade de ter Moisés para falar com Deus e a gente ter que fazer esse intercâmbio aí de 2 pessoas para falar com Deus. Então, durante aquela época, eles tinham essa tenda do encontro, que chama tabernáculo. E em cima desse tabernáculo ficava uma nuvem. Uma nuvem, que nem essa que você vê no céu mesmo. Durante o dia, a nuvem cobria o tabernáculo. E à noite, ela tomava um aspecto de fogo. Por que de fogo? Porque eles viviam no deserto. Então, durante o dia, é muito calor no deserto. E durante a noite, é muito, muito frio. Então, Deus deixava essa nuvem em forma de fogo para aquecer a região onde eles ficavam acampados. Para manter o seu povo ali confortável. Então, era assim que eles viviam. E por muitos anos. Na verdade, 40 anos, se você acompanhar a história. Então, nesse ponto aqui, eles estão marchando no deserto até a Terra Prometida, certo? Isso aqui é bem no comecinho dessa marchação de 40 anos, tá, gente? Então, quando eles começaram a marchar, Deus começou a mandar sinais de quando que é que eles iam marchar e para onde que eles iam. Então, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem subia, aí era a hora do povo marchar e sair para um outro campo, para uma outra terra e acampar novamente. Quando a nuvem descia, fica aí, filho. Sobe, marcha. Desce, fica. Entendeu? Então era assim que Deus ajudava o seu povo e ia guiando eles no meio do deserto. Então a nuvem ia guiando eles
e eles iam para a direção onde Deus mandava através da nuvem, que é o símbolo da presença de Deus com o povo. Então, os pontos interessantes aqui, que eu tenho até um caderninho que eu anoto, ó, gente. Eu faço o meu devocional, aí eu venho aqui e falo assim, Jesus era isso. Tem alguns versículos que eu anoto e eu falo assim, Jesus, eu tô anotando essa parte aqui porque eu não entendi nada, revela. Eu faço isso, gente. Porque tem coisas que você não entende, gente. Normal isso. Aí, gente, então eu anotei aqui algumas coisinhas, uns pontos importantes, que isso me chamou a atenção nessa situação de mudança que a gente vive. Você repara nesses versículos que toda vez que Deus quer que o povo marche, ele sobe a nuvem. Ou seja, é um sinal de que é pra começar a marchar. Então, tipo assim, imagine, são milhares e milhares e milhares de famílias. Então, provavelmente, né, aqui interpretando, tá? No meu contexto, interpretando a palavra. Então, provavelmente, Deus subia, aí o povo se preparava. Beleza, gente, vamos marchar. Desamarra as tendas e vamos pegar as coisas e vamos pegar o bonde, né? E aí, eles arrumavam tudo e marchavam. Então, o que eu entendo disso? Deus, ele dá o sinal das mudanças. Tipo assim, cara, vai acontecer. Então, ele começa a mandar sinais, sabe? E Deus dá sinais pra tudo, gente. Então, ele colocava a nuvem pra cima e esse era o sinal de que era o momento de marchar. Então, durante essa marcha, durante esse caminho, ele guiava esse povo com a nuvem. E pra onde que o povo tinha que olhar pra saber pra onde que ele estava indo? Pra cima. Pra Deus. Pra nuvem. E aí eles conseguiam ser guiados por Deus através do símbolo da nuvem. Então Deus sempre te prepara pra mudança, ele te avisa e ele te guia até ela e através dela. Esse é um ponto importantíssimo. A gente nunca vai estar cega nas mudanças, gente. A gente não tá cega agora. Deus tem acompanhado, Deus tem mostrado, Deus tem falado. É só você abrir o seu ouvidinho para ouvir. Abrir os seus olhos para ver. A presença de Deus, através do símbolo da nuvem, estava guiando o povo para um lugar melhor. Para a terra prometida, onde a Bíblia fala que mana leite e mel. Era uma terra de prosperidade, de benefícios para o povo. Então Deus estava guiando eles até lá. Então a presença de Deus, ela sempre vai nos guiar para lugares melhores. Lá em Jeremias 29, no versículo 11 e 12, fala assim: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Cara, pode parecer ruim agora, mas Deus tem o controle de toda a situação. Ele tem um plano para sua vida e um plano para sua vida através dessa mudança. Então, por mais que Deus permite o livre-arbítrio e pelos maus que homens causam, ele transforma em bem e ele transforma em benefícios para sua vida, para que você tenha um futuro melhor. Então, por mais que as coisas parecem ruins, que a gente tem o mal no mundo, Deus sempre usa, Deus sempre trabalha através de todo tipo de situação em busca do melhor para os seus filhos. Então, nem todas as coisas vão ser reveladas para você, pra gente. Nem todas as coisas vão ser maravilhosas. A gente pode perder amigos no caminho. Como o povo de Israel, gente, foram 40 anos de marcha. Imagine quantas pessoas eles não perderam, quantos casamentos não tiveram, quantos filhos não nasceram. Então, mudanças e na decorrer de anos e anos e anos, até eles chegarem na Terra Prometida, a terra onde era o lugar de descanso, paz e prosperidade. Todas as coisas podem ser reveladas ou não durante esse caminho. Só que para você chegar no caminho, o que eles faziam? Eles tinham que ser guiados por Deus. E eles eram guiados por Deus através da nuvem. E eles olhavam para a nuvem, porque não tem como você ser guiado e não olhar para quem tá te guiando. É a mesma coisa com Deus, a mesma coisa com o povo de Israel. Só que eles olhavam para cima. E aí a gente quer ser guiado e a gente não quer olhar para lugar nenhum. A gente quer só ser guiado, entendeu? Quem guiou o povo de Israel era Deus. O povo de Israel através da nuvem. Deus hoje, através da sua palavra, através das pessoas que têm conhecimento da sua palavra. Não eu. A gente aqui só tá lendo e aprendendo o que a gente entende da palavra, uma interpretação. Mas ele te guia, mas para isso você tem que olhar para cima. O povo de Israel era guiado por uma nuvem. Se eles não olhassem para cima, se eles não olhassem para a nuvem representando Deus, como é que eles iam saber para onde que eles estavam indo? E mais, imagine se eles não fossem para onde a nuvem estava te mandando. Imagine os perigos que eles correriam.
Imagine o que ia acontecer. A gente não sabe, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas ele tá tentando me manipular, ele quer que eu faça. Mas, gente, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe muito mais do que você sabe, querido. Muito mais. Ele sabe de tudo. Então, ele sempre vai te guiar para um lugar de paz, um lugar de melhoria. Então, quando ele guiava o povo de Israel, ele estava protegendo de males do deserto, de povos do deserto. Ele estava protegendo o povo de todas as coisas. E quando eles tinham que guerrear, a nuvem também ia com eles. A tenda do tabernáculo também ia com eles. E eles venciam as batalhas. Se eles fizessem as coisas que Deus tinha ordenado, que Deus estava guiando para fazer. Porque quando eles não faziam, as coisas ruins que Deus estava tentando livrar eles de passar, aconteciam. Isso acontece com a gente hoje também em questão, vamos dizer, do meio ambiente. Quando a gente não cuida, a gente vai enfrentar situações que a gente não pode controlar. Por quê? Porque a gente não cuida. Então, nós precisamos olhar para cima, a gente precisa olhar para Deus, que é Ele que vai nos guiar em todo o caminho de mudança. Imagine se um dia eles parassem num lugar sem a presença de Deus. Imagine se hoje você não esteja vivendo com a presença de Deus ou parasse num lugar sem a presença de Deus. Você vai estar correndo riscos. E se você sente que você está sem a presença de Deus, você não precisa fazer muito. Fecha seu olho e ora. E peça a presença dele. É só isso que você precisa fazer. Hoje em dia a gente não precisa mais de uma pessoa pra fazer essa conexão no nosso relacionamento com ele. A gente só precisa dessa coisinha aqui, ó, que a gente usa pra muita coisa. E às vezes coisas que não é nem boa. A gente só precisa orar. A gente só precisa pedir. E ele tá lá. Ele tá lá. Lá em Jeremias, onde a gente leu, tá falando assim, no verso 12. Então, me invocareis e chamareis a mim para orar. E eu vos darei toda a atenção. Tudo que acontece na nossa vida, todas as mudanças que a gente enfrenta, a gente precisa se agarrar a uma esperança. E a nossa esperança tem que ser se agarrada em Deus. Não em homens e cavalos. Essa é a palavra de Deus em Salmos, fala isso. Tipo, cara, o cavalo ele pode morrer ou quebrar a perna. O homem pode te trair, não um homem na pessoa como masculino só. Tô falando homem, mulher, homem que te confiança, amigo, irmão, pai, mãe, pode te abandonar. Mas Deus nunca abandonou um filho seu. Nunca. E pra concluir, lá em Romanos 12 fala assim. Romanos 12:2 fala assim. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, Pedro escreveu falando da sua vida e do seu culto espiritual. E ele tá falando, gente, não fica concordando com essas bagaças do mundo. Não fica se alinhando a essas modinhas. Tá falando de coisas que não são princípios bíblicos. E eu tô me colocando nessa posição de não me amoldar também, tá, gente? Porque eu tenho muita coisa a melhorar na minha vida. Muita. Então é isso que eles tratam aqui, sabe? Não se conforma, nem se acostuma com essas coisas. Você tem que respeitar as pessoas, ter amor por todos. Mas não fica se colocando num caminho que não é pra você. Seja transformado. Aceita as mudanças. A transformação vem a partir das mudanças. Seja transformado pela renovação. Quando a gente muda, a gente também é renovado. Pela renovação das vossas mentes. Para que experimentais quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, no final, gente, de toda mudança, no final de todas as mudanças, a gente é transformado, a gente é renovado. Independente da mudança, que seja na parte da sua vida financeira, da sua vida profissional, da sua vida... Cara, todas as mudanças vai trazer crescimento. Todas as mudanças vai trazer transformação. Todas as mudanças vai trazer renovação. Então, no resumo, numa conclusão, Deus prepara a gente para a mudança. E Ele quer que isso aconteça. Depois que toda essa mudança passar, você vai perceber que você também quer essa mudança. Porque essa mudança vai fazer muita diferença na sua vida. Ela vai te transformar, ela vai te amadurecer. Gente, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, confiante, segura. Tenho muitos problemas, tenho. Mas eu melhorei muita coisa por conta das mudanças. E eu acho que a gente não tem que ter medo de mudança. Eu não tenho tanto medo de mudança assim. Um pouquinho.
Mas é um medo que eu enfrento assim, vamos, que deixa, nem dou razão pro medo. Então hoje eu quero te incentivar, através da palavra de Deus também, que você não precisa ter medo das mudanças, medo do que vai acontecer depois da quarentena, medo do que vai acontecer com o seu futuro. Você só precisa confiar, olhar pra cima e deixar Deus te guiar através, durante, em todos os passos da sua vida, se possível. Pode ser que a mudança deixe algumas coisas para trás, mas às vezes isso é bom pra você. Às vezes você tá precisando largar algumas coisas, deixar algumas pessoas lá atrás e seguir nessa mudança. Porque às vezes é só isso que a gente precisa e a gente não entende, a gente tem medo disso. Mas hoje eu quero te incentivar a buscar na palavra de Deus, a perder esse medo das mudanças. Porque Ele te guia através delas e durante elas. Então você não precisa ter medo. A palavra de Deus fala várias vezes isso. Não temas, eu sou contigo. Não temas. Não tenha medo das mudanças, gente. Através dessa quarentena, dessa pandemia, de outras mudanças, não tenha medo. Não tenha medo. Enfrente as mudanças, olhe pra cima e confie em Deus. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí pra vocês esses versículos. Não acredite em mim. Vai lá na Bíblia ler, vê se tá tudo certinho com o que eu li aqui, com o que eu falei. E tira a prova real pra você, tá bom? Ora a Deus, pede por Ele sabedoria e lê a Bíblia. Ok? Beijo.